gente, vamos lá então para o nosso entrevistado da noite de hoje. Ele é Carlos Batistella. Batistella, ele é natural de São Caetano do Sul, mas aos 7 anos já estava morando aqui na cidade de Sorocaba e tem uma linda história. Na verdade, em 81, ele teve que sair daqui para São Paulo, né? Mais ou menos foi convidado a se retirar da cidade, mas enfim, né? Ele veio aqui para contar essa história toda pra gente e nós vamos aí saber um pouquinho o que aconteceu para Sorocaba ser considerada, né, naquela época, no início dos anos 80, uma cidade extremamente preconceituosa, né? Exatamente pela proibição do beijo em praça pública. E ele, né, Batistella, já para a gente introduzir, principalmente aos nossos jovens aí que estão nos assistindo agora, Batistella que escreveu esse livro aqui, A Noite do Beijo, né? E ele vai contar um pouquinho pra gente o que aconteceu nessa noite aí, nessa noite que foi tão importante e tão marcante na cidade de Sorocaba. Batistella, boa noite, seja bem-vindo ao programa Contexto. Boa noite, eu quero agradecer a você e a equipe a participação. Eu tenho ouvido falar bastante do programa e o que me surpreende é a participação da juventude mesmo, né? Que eu acho que é muito importante que ela tenha a sua voz e possa mostrar suas preocupações, né? E esse canal é um veículo de comunicação. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Você acha que a internet hoje é importante também como comunicação, principalmente para trazer os jovens perto, principalmente de um assunto como a política, Batistella, aqui? O pessoal não se interessa muito, né? A internet é fundamental, porque a política é a própria vivência da vida, né? Então, as nossas atitudes cotidianas são atitudes políticas e elas interferem no todo. Então é muito importante que o jovem possa participar e possa ser ouvido. Então agora nas revoltas dos países árabes, ou mesmo nessa crise econômica que passa a Espanha, onde os jovens foram para as praças públicas, a gente vê um papel muito importante da internet, da comunicação imediata, da reação das pessoas frente às situações que elas são colocadas. E o jovem está aí para cumprir esse papel mesmo. Bom, você está falando de jovem, vamos voltar lá nos anos 80, a gente tinha saído, né, de uma pós-ditadura, né, estava todo mundo assim achando que existia liberdade, realmente as coisas tinham mudado, né, era o início, né, dos anos 80, mas de repente o que aconteceu nessa cidade, né, que uma lei proibia o beijo, né, uma manifestação de carinho foi proibida em praça pública. Conta pra gente, Batistella, como tudo começou. Eu acho que era um momento de bastante crise ainda, porque no governo, que era um governo ainda militar, havia uma disputa de diversos setores. Basta lembrar que poucos meses desse evento aqui em Sorocaba, da Noite do Beijo, nós tivemos o triste episódio do Rio Centro, onde um show com mais de 10 mil pessoas, com o Chico Buarque, todos os nossos cantores de música popular brasileira, né? E teve simplesmente um grupo, uns militares radicais que foram tentar explodir uma bomba que acabou explodindo no colo do próprio militar na época. Então era uma época que havia um processo de redemocratização, da anistia, mas havia ainda uma luta dos setores para realmente o Brasil poder conviver numa democracia. Aqui em Sorocaba, que já era uma cidade conservadora, não obstante ter eleito na época um prefeito de oposição, nós tivemos um juiz substituto de nome Manuel Morales, né? E que, não sei se por ser Morales demais, assinou uma portaria onde eram proibidos os beijos, onde as mucosas labiais se unem em expressão insofismável de sensualidade. No começo aquilo foi dado como uma chacota, mas depois alguns jovens sendo importunados perto de praça ou perto de escola, ganhou um certo vulto, porque a juventude na época das escolas buscava a formação da União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E nós nos preocupamos. E em contato com o pessoal dos grupos de teatro e com os universitários, houve uma sugestão de fazer uma noite do beijo. Então a gente se reuniu na praça com grupos de teatro, com grupos de música, para fazer esse protesto e levantar a posição da juventude, porque era incabível, né?
E aí depois os acontecimentos se desenvolveram. Foi Mas foi uma noite marcante, porque ninguém imaginava a proporção, o vulto que ia tomar essa manifestação, né, Batistella? Isso é certamente, assim, os jovens do comitê secundarista, o João, Ninguém acreditava a Creuza, que ia descer tanta gente, né? nunca. Nós fazíamos uma conta de ter 300 jovens, o que para a gente já era uma vitória, no sentido de reunir muita gente para fazer um protesto. Da mobilização mesmo. Da mobilização. É. Mas a coisa foi não crescendo, foi divulgado no jornal, na televisão, ganhou uma repercussão quase nacional. E de repente a gente deparou com mais de 5.000 jovens se beijando. Uma das imagens emblemáticas eram os jovens colocando esparadrapo em cruz na boca, como protesto. Então foi bem surpreendente e surpreendeu mesmo a sociedade. E eu acho que foi uma mensagem para o governo e para os setores mais ditatoriais, mais de direita, né, de que a juventude já não aceitava. E o triste da situação foi que uma pessoa que a gente considera alheia mesmo ao movimento, pegou uma daquelas pedras portuguesas, daquela belíssima chão que havia na Praça Fernando Prestes, e atacou numa viatura. E isso foi a sinal, foi a deixa para que a polícia interviesse, e muitos jovens não aceitaram e realmente o confronto se instalou. Nesse momento eu já tinha sido apartado, alguns jovens me separaram porque eu estava sendo perseguido por algumas pessoas, talvez da Polícia Federal, não sei, e eu saí por uns cantos e até houve um momento muito bonito, que um jovem que eu não conhecia, que eu lembro o nome dele, é o Melo, chegou para mim e falou, olha, você pode ir para casa se esconder lá, pode dormir lá, que hoje minha mãe dá plantão no hospital. E foi uma questão de solidariedade tão bonita e que eu aproveitei e foi importante. Foi uma maneira de você ficar aquela noite e sair bem, né? E nesses dias eu dormi na casa de fui dormir na casa da Olívia, depois dormi na casa de uma república de estudantes. Eu sei que eu andei me escondendo um pouco porque as notícias eram pesadas. E de fato eles tentaram simbolicamente processar na Lei de Segurança Nacional 3 líderes, né? Um universitário, o Tuco, um metalúrgico, que era também secundarista, o meu irmão João Batistella, e eu que era secundarista, né? Então simbolicamente pegou o arco daquelas alianças para tentar reprimir, né, o nosso movimento. E como que foi depois disso, Batistella, para você, participar de um movimento desse, sofrer uma certa pressão, sofrer, vamos dizer assim, até uma discriminação, uma perseguição? Como que você conseguiu tocar depois a sua vida? Olha, a primeira coisa que eu preciso lembrar é que havia muita solidariedade. Como havia essa percepção da luta e da necessidade da democracia, havia sempre alguém disposto a ceder a sua casa, a poder ceder um almoço. Então foi realmente um momento difícil, porque eu arrumava um determinado trabalho e depois alguns elementos ligados à polícia iam lá e pressionavam de forma que eu acabava sendo demitido. Consegui um outro emprego e aconteceu a mesma coisa, e na terceira vez eu não tive opção, eu tive que ir para São Paulo, que é uma cidade maior, onde eu acabei um pouco mais protegido, e aí eu reiniciei minha vida profissional. No começo foi difícil, mas com luta a gente foi conseguindo. Né? Muito bom. Nada mais, né, adequada essa semana do que a gente falar um pouquinho aí da Noite do Beijo. Mas agora, Luciano, vamos então aí às perguntas dos nossos internautas, né? Isso mesmo. Temos umas perguntas aqui, inclusive do próprio Kuntz, ele pergunta, enfim, qual foi o resultado disso, como foi que caiu essa lei, porque provavelmente deve ter caído, né? Como foi que caiu, como foi essa vitória para vocês na época do movimento? Olha, na verdade, eu não tenho nenhuma informação de que essa lei tenha sido revogada. Será que ela está valendo até hoje, então? Acho que sim. Inclusive, é muito comum no Brasil as pessoas passarem por cima dos assuntos sem realmente discutir o que está acontecendo, né? Então, na questão da droga, na questão da tortura, a gente vai passando por cima das coisas como se elas não acontecessem. Isso não é história, isso não faz bem. História é justamente você discutir os problemas e poder achar caminhos e opções, né? Então eu acho que isso é importante colocar. Tá.
Você mencionou um pouco a questão da droga de hoje em dia, né? Que ela foi uma época de mobilização da juventude. Hoje toda a política, a maioria da política voltada para o jovem é justamente nesse enfrentamento às drogas e à violência. Inclusive os números de violência, de morte, está muito mais entre os jovens. Você acha que talvez a cultura, essa parte de você dar valor ao jovem, dele conhecer ele mesmo, talvez ajudasse ele a sair um pouco desse refém dessas questões? Olha, a questão da juventude, eu acho que tem muito a ver com a questão da distribuição de renda mesmo do país, né? É um país que é considerada a 7ª economia do mundo, mas em termos de desenvolvimento humano, é uma economia que é a 64ª. Então são coisas que não são compatíveis, né? Eu acho muito importante você separar a questão da droga em 2 assuntos. Uma primeira coisa é as quadrilhas, os traficantes, os criminosos, as pessoas que enriquecem, que comercializam. Isso é uma questão de polícia e a polícia tem que usar a sua inteligência para enfrentar esse problema. Do outro lado, você tem a vítima, o consumidor, o pequeno camarada que é levado por uma circunstância da sua vida, do seu grupo social, a consumir a droga. Isso é uma questão de saúde. Se você mistura tudo no mesmo balde, a polícia fica procurando os pequenos e deixando os grandes funcionar. Não está correto. A gente viu pela própria experiência portuguesa, e evidentemente que tem que se modificar e adequar o sistema de saúde, que tem que ser dividido em 2 problemas. Enfrentar efetivamente o tráfico e, por outro lado, dar assistência para o pequeno, o consumidor, o viciado. Batistella, antes de mais nada, eu queria agradecer. Você sabe que, né, você é uma pessoa muito querida, né? A gente tem uma história maravilhosa, né? Muito forte, né? Aliás, gente, você aí, né? Que sirva de exemplo para você, Luciano, né? Para todo mundo. Nós estudamos juntos, a gente estudou num tempo que Getúlio Vargas era a escola em Sorocaba, né? E a gente conseguiu, depois de 30 anos, né, nos encontrarmos novamente, a gente se reuniu. Foi muito bacana mesmo, isso já foi o ano passado, né? E a gente espera que continue. Então, são esses tempos todos, tudo isso que a gente conseguiu compartilhar, reviver e encontrar novamente aí os nossos amigos, né? Isso fica marcado para sempre na nossa história. E eu queria falar para a juventude que não tema. Você tem direito, você deve participar. Na sala de aula é bonito o jovem que levanta a mão e fala: eu não entendi, eu quero perguntar, eu quero esclarecer. O jovem tem esse direito e ele tem que buscar, ele não pode simplesmente aceitar ser uma vaquinha de presépio como se nada fora. Essa vida é sua, pegue ela nas suas mãos. Eu estive recente em Barcelona e no movimento dos indignados, dos jovens que acampavam na praça, tinha uma frase muito bonita: se não nos deixarem sonhar, não os deixaremos dormir. Nossa, lindo. Então, a voz é de vocês, façam uso dela. Agradeço a atenção de vocês e com muito carinho me despeço. Não os considero alienados, considero adequados em busca do próprio espaço político. É isso aí, gente. O programa Contexto de hoje está terminando. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente. E eu vou terminar o programa aqui com uma frase aqui do livro, né? Noite do Beijo, do meu amigo Batistella. Rendam-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Pergunte, sem querer a resposta, como eu estou perguntando. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo o entendimento. Clarice Lispector.